Sabe, uma palavra que está muito forte no meu coração nesses dias, na verdade nos últimos meses, é esse nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Eu fiz um propósito assim comigo, nesses últimos meses, de apanhar a minha Bíblia e só ler acerca de Jesus. Na verdade, toda a Bíblia fala sobre Ele, mas mais especificamente ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando fala da vida, da obra e das ordens de Jesus. Sabe, como vocês sabem, eu viajo muito, e às vezes eu chego no hotel e eu ligo a televisão e eu quero ouvir alguma mensagem. E eu não estou aqui fazendo crítica, eu só estou falando de algo que acontece. Mas quando eu ligo a televisão para ouvir uma mensagem, muitas e muitas vezes eu ouço alguém falar de 10 passos para ser um vencedor, 10 passos para ser um campeão, 10 passos para ter uma vida vitoriosa, uma maneira de, sei lá, como você vencer Golias, outra de você ser uma pessoa bem-sucedida, e outra maneiras e tantas outras maneiras de você ganhar dinheiro, de você ficar rico. A primeira coisa que eu quero dizer essa tarde é: Jesus, Ele não morreu na cruz para te dar dinheiro. Ele não morreu na cruz para te dar dinheiro. Dinheiro é consequência de uma vida honesta e de muito trabalho. Isso não é só para o crente, é para o não crente também. É só você acordar cedo e trabalhar dignamente. E para nós que somos cristãos, nós acreditamos que se a gente ofertar, se a gente dizimar, Deus vai abençoar as nossas finanças. Mas a Bíblia, ela não é uma fórmula de como ser um campeão, de ser um vencedor. Não é uma receita, sabe, para você fazer sucesso. Não. O Evangelho não é isso. O Evangelho se chama isso que a gente acabou de cantar nessas canções: Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é o Evangelho. Não é uma receita de bolo que você pega, vai lá, faz uma campanha de 7 semanas, de 12 semanas, de 14 semanas, e aí você diz: na primeira semana você faz isso, na segunda você faz isso. Não, não. O Evangelho não é uma fórmula que você pega um copo de água e coloca em cima da televisão. O Evangelho não é isso. Isso é outra coisa, não o Evangelho. O Evangelho não é, sabe, um travesseiro ungido que você bota na barriga, na cabeça, no ombro, no pé. Não. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é toalhinha ungida ou meia ungida que subiu no monte para poder orar e fazer isso ou aquilo. Não, o Evangelho não é isso. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele virou para os seus discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é Evangelho. Quando João Batista começou a falar sobre o Evangelho, ele diz: eis que o machado está posto na raiz, é chegado o reino de Deus. O Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Nós sabemos viver sim com abundância. Se Deus permitir, se Deus tem um propósito para derramar abundância na nossa vida financeira, nós vamos viver e vamos saber viver com abundância sem se esquecer dele. Mas nós também sabemos viver na escassez, porque como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, você não pode servir a dois senhores. A gente cantou aqui: os teus sonhos são maiores do que os meus. Toma a minha vida, tudo é teu. Alguns meses atrás eu estava no meu carro junto com Paula, e aí começou a tocar essa música, e essa música é minha. E aí houve um grande silêncio no carro, que na parte que diz assim: minha vontade já deixei. Minha vontade já deixei. E o cantor fica repetindo: minha vontade já deixei. Minha vontade já deixei. Sabe, naquela hora eu olhei para Paulo e falei bem assim: isso é muito sério. E de repente veio assim uma voz assim: mas foi você que fez. Sabe, realmente é muito sério. Isso me faz tremer, e eu estou tremendo aqui. Não pelo número de pessoas, mas porque isso é muito sério.
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe, não existe adoração sem Jesus. Não existe mover do Espírito Santo sem Jesus. Você pode subir no monte 50.000 vezes, mas se você está indo lá no monte para poder buscar isso ou aquilo, você vai continuar subindo e não vai ter. Porque você tem que subir no monte para ter Jesus. Você tem que vir à igreja para ter Jesus. É para Ele, é tudo por meio dEle, é para Ele, é por Ele, é Ele. É Ele. Não existe adoração sem Jesus, não existe mover do Espírito Santo sem Jesus, sabe? Não adianta você se estremecer todo, cair, rolar, flutuar, pular lá de cima, voar como águia, correr aqui dentro e ficar rolando, ir para debaixo do banco, subir, plantar bananeira. Mas se esse mover do Espírito Santo não aponta para Jesus, não vale. Não vale. Tem que ter Jesus. Sabe, nesses dias nós estamos vivendo esse tempo que todo mundo quer Deus, todo mundo quer um Deus, cada um tem de um jeito. A gente está mudando de cidade, e aí eu fui procurar um lugar para morar. E quando eu cheguei lá na casa de uma pessoa, o dono da casa estava lá, e a gente começou a conversar. E eu começava a falar sobre Jesus, e comecei a falar para ele que Jesus, ele é o caminho, não tem outro. Sabe, não tem como a gente ficar aqui tentando dar um jeitinho de se aliar com um e com o outro. Não, se eu só posso me aliar, a Bíblia diz que só pode andar junto se você está de acordo. Então, com todo respeito e carinho e amor que eu tenho aos católicos, aos espíritas e até o ateu, mas eu não posso caminhar junto se ele não tem Jesus. Porque o meu pai não é o Papa, nem a minha mãe se chama. Então eu não posso caminhar. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu não estou aqui acusando, eu não estou aqui ferindo ninguém, por favor, falo isso em amor. O que eu quero dizer é que eu creio que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sabe, quando eu conversava com esse dono lá daquela casa, e eu comecei a falar sobre Deus, ele também estava falando de Deus, só que ele falava de Deus como uma força que ele não conhece. Ele falou, eu sei que tem, mas é uma força. Eu falei, não, essa força é Jesus, Ele é o verbo, Ele é o caminho. Ele estava no início com o Pai. Ele falou, não, mas eu não quero entrar nisso, nessa questão religiosa. Sabe, o que eu quero dizer para vocês essa tarde é que todo mundo está atrás de um Deus, de um amuleto, de um garoto de recado, de um office boy, que vai lá, faz uma oração aqui por mim, ora lá, mas ninguém quer apanhar a sua cruz. São poucos. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Sabe, nesses dias nós vamos ouvir, nesses últimos dias, nós vamos ouvir tantas e tantas coisas sobre Deus, sobre isso e sobre religião, mas você vai ouvir muito pouco sobre Jesus. Você vai ouvir mensagens e mensagens falando uma fórmula para você não ficar deprimido. Você vai ouvir várias e várias mensagens. Você vai à igreja. Uma vez eu estava numa igreja junto com Paula, e aí a gente tem o costume de pegar uma caneta ou então no celular a gente começar a anotar algumas coisas. A conclusão que a gente chegou é que no final da mensagem parecia uma palestra para empresários, né? Você tem que acreditar e tal, e pegava a Bíblia, falava alguns textos. Em resumo, você não via Jesus. Você não via Jesus. Sabe, você tem que ver Jesus no seu ministério, você tem que ver Jesus na sua casa, você tem que ver Jesus na sua vida. Você tem que ver Jesus no seu trabalho, você tem que ver Jesus lá no seu ministério de louvor, você tem que ver Jesus, você tem que ter Ele, você tem que acreditar nele, você tem que, sabe, ver, andar, viver, ter. Não tem como nada acontecer sem Ele. Não há como. A Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores. Não tem como também, a Bíblia diz, da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não tem como. Você tem que escolher, ou você vive
para realizar as suas paixões, ou você vive para realizar os seus sonhos, ou você vive para realizar a vontade de Deus. E é exatamente nesse ponto que chega Jesus. Porque todas as vezes que eu pego a minha Bíblia, eu começo a ouvir, eu começo a ler sobre Jesus, aquilo vai me apertando, porque Ele diz para mim: e aí, você quer continuar a me seguir? Porque seguir Jesus implica em renúncia, seguir Jesus implica em dizer bem assim: eu não quero mais saber da minha vontade, eu não quero mais saber dos meus sonhos, eu não quero mais saber das minhas prioridades, eu não quero mais saber daquilo que eu acho que deve ser ou que não deve ser. Eu quero saber o que Ele quer para mim, o que Ele quer para mim. E tudo que eu venha fazer tem que exaltar a esse Deus, tem que exaltar a Jesus, tem que exaltar a Jesus. Sabe, às vezes a gente se preocupa tanto com a performance. Deve ter músicos aqui. E uma vez eu estava lá e um tipo de música nossa essa música legal e pesada e tal. E eu estava assim pulando e batendo, balançando a cabeça e gritando e não sei o que. E Paula virou para mim e falou bem assim: cuidado com a sua performance, porque muitas vezes a performance inibe a unção. Sabe, não adianta cantar bonito, não adianta uma performance, não adianta, sabe, toda a maquiagem, não adianta toda uma coreografia, se não tiver Jesus, não vale, não vale. Sabe, a sua namorada pode ser muito legal, estou vendo aqui alguns jovens, alguns adolescentes, mas se ela não tiver Jesus, não vale. E talvez você diga bem assim: mas Fernandinho, talvez ela se converta. A Bíblia diz que não existe comunhão entre trevas e luz. Aí talvez você diga para mim: mas Fernandinho, eu conheço lá a Dona Mariazinha, o namorado dela também não era crente, aí ela, através dela, se converteu. Existem algumas exceções, existem algumas coisas assim, mas a regra é: não há comunhão entre trevas e luz. A Bíblia diz que aquele que está em trevas, ele é filho da desobediência, ele é filho do diabo. Então você que está namorando alguém, você está beijando o filho do chifrudo. Eu não quero te ofender com tudo que eu estou te dizendo. É porque quando eu tinha 9, 10 anos de idade, a minha família veio da Umbanda, veio da Macumba. O meu pai era muito envolvido com isso, a minha avó também. E Deus nos tirou lá de Aracaju e nos levou para uma cidade pequena em São Mateus, no Espírito Santo. E lá a gente veio a conhecer Jesus Cristo. Sabe, meu pai trabalhava na Petrobras, ele é aposentado da Petrobras. Quando ele fez a mudança, a Petrobras, ela naquela época dava um salário extra para que a pessoa pudesse se estabelecer naquele lugar. Bom, contando com esse salário, com esse dinheiro, meu pai deixou tudo que a gente tinha lá em Aracaju e fomos para São Mateus, no Espírito Santo, e ele comprou tudo novo. Mas na hora que ele foi comprar, a gente entrou numa loja de eletrodomésticos, de imóveis e tudo. E quando ele chegou ali para fazer a conta e tal, era uma conta muito alta e precisava parcelar. E aí quando ele foi fazer o parcelamento, foram fazer lá, checar o nome dele, SPC, eu acho o nome, Serasa, alguma coisa desse tipo. Eu me lembro, eu era pequeno, mas eu lembro o gerente daquela loja virou para o meu pai e disse bem assim: o senhor é aquele que todo domingo vai para aquela igreja perto da rodoviária com a senhora e 4 crianças? Ele falou: sou eu mesmo, eu sou crente. Quando ele falou isso, eu sou crente, imediatamente o gerente virou para aquela menina e falou bem assim: não precisa consultar nada, ele é crente, ele é crente. Foi assim que eu cresci. Então isso me fere. Quando eu chego em uma igreja, quando eu chego em um lugar, quando eu chego em uma reunião e eu vejo, sabe, métodos e mais métodos de
forma de enriquecimento, ou métodos e fórmulas de crescimento. Eu não sou contra nada, não sou contra o método, mas só que as pessoas às vezes esquecem que por trás do método existe uma pessoa, e essa pessoa tem que ser levantada por Deus, e essa pessoa tem que ser cheia de Cristo. Não adianta método, não adianta os meus acordes, não adianta a minha voz. Se não tiver Jesus, não vale, não vale. Se não tiver cruz, não vale, não vale. Ontem eu estou em um longo período de férias, estou saindo dele. E ontem a gente estava cantando lá na nossa cidade, na praia. E quando a gente foi para cantar, eu peguei no meu carro um CD do Diante do Trono, Renovo, e lá tem algumas canções antigas que eles regravaram. Bom, e começou a tocar uma canção, seja o centro, larão tudo. Agora a melhor parte. Jesus, Sabe, quando chegava nessa parte eu voltava e falava, amor, que música. Aí começava de novo, seja o centro. Aí voltava em Jesus, eu pegava, nossa, que música. Aí voltava de novo, seja o centro. Ele tem que ser o centro. Se você está em algum ministério, se você está em alguma igreja que ele não é o centro, corra de lá. Ele tem que ser o centro. O centro da minha vida, o centro da minha casa, do meu casamento, da minha vida com os meus filhos, da minha vida com os meus pais. Ele é tudo, Ele é o nosso tudo. Ele tem que ser o centro da igreja. Eu não posso manipular as coisas, eu não posso, começar a manipular as pessoas em prol daquilo que eu acho, do que eu penso. Não, tem que ser Ele, eu tenho que fazer o que Ele quer, eu tenho que fazer o que Ele manda. A minha vida tem que ser de acordo com Ele. Tudo tem que ser para Ele, tem que apontar para Ele. Voltando à história do meu pai, eu não sei se hoje a gente pode fazer isso. Eu não sei. Porque parece que a igreja se acostumou a no domingo levantar as mãos para Deus e na segunda-feira passar um cheque sem fundo. Eu não sei. Parece que a igreja se acostumou, parte da igreja, ou que se chama igreja, eu não sei se é joio. Só Deus sabe, só Ele é juiz. Mas isso não pode entrar no nosso meio. Parece que a gente está acostumando a levantar a mão no domingo e na segunda-feira, a mesma mão que a gente levanta para Deus tantas e tantas vezes é a mesma mão que é colocada sobre uma mulher que não é a sua esposa, ou sobre um homem que não é seu esposo. Parece que está ficando comum a gente levantar a mão para Deus no domingo à noite ou no domingo pela manhã, e a gente vem para cá e dá uma oferta e parece que está tudo certo. E lá na segunda-feira o mesmo corpo que a gente pula aqui é o mesmo corpo que tantas e tantas vezes a gente pula de motel em motel com um e com o outro. Parece que está ficando comum e não tem nada a ver. Conhece essa palavra? Não tem nada a ver. Os jovens, adolescentes vêm para a igreja
E aí os líderes de jovens, os líderes de adolescentes, os pastores de jovens e de adolescente começam a fazer boate gospel. Aí fica lá, vai chover. Não, é gospel. Não, o jovem precisa disso. E tá lá, e os caras ficam assim. Às vezes eu chego num lugar e aí o pastor de jovem, o pastor de adolescente chega e começa a falar: Fernandinho, me dá uma dica, o que que é, o que que faz, o que que a gente pode fazer para fazer com que o jovem fique dentro da igreja? Só tem um jeito: Jesus. Não tem outro jeito. Sabe, nesses dias que eu estou lendo sobre Jesus lá, eu estou no Evangelho de João, uma das coisas que eu fico mais impressionado é que ele não tinha 2 pesos, e não tem, mas quando ele estava aqui na terra, ele não tinha 2 pesos e 2 medidas. Sabe, quando ele parou de frente para Nicodemos, um grande cara, um cara que representava muito em Israel, ele vira para ele e diz: você tem que nascer de novo. Ou seja, ele não aliviou. Quando ele chegou para a prostituta, também ele não aliviou. Ele tinha, quando estava aqui, 1 peso e 1 medida. Negue-se a si mesmo. Deixe a sua vontade. Deixe os mortos enterrar os mortos. Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de ser mim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Entende isso? Ah, irmãos, vocês não sabem o quanto eu tenho pedido a Deus para que Deus levante homens e mulheres, jovens e crianças que volte a pregar isso. Essa conferência é uma conferência profética e nós estamos aqui para profetizar que Jesus seja o centro. Que Ele seja o centro, que Ele volte a ser o centro dos púlpitos das nossas igrejas, que Ele volte a ser o centro das nossas canções, que Ele volte a ser o centro das nossas motivações. Chega, encontro disso, daquilo, congresso disso, daquilo. Ah, como crescer a igreja? Só tem um jeito de crescer a igreja. Eu acho engraçado que vai lá os métodos e sentam e fazem lá juntas, ligamentos, células, culto e caseiro. Tudo isso é bênção, eu não estou falando contra isso. É um método, é legal, é bíblico. Mas lá no livro de Atos também está escrito que havia temor. E sabe quem que dava o crescimento? Ele. Ele. Aí eu vou lá, o cara entrou na igreja hoje, daqui a 5 meses, 3 meses, 4 meses ele é líder. Passa 4, 5, 6 meses. Eu não estou falando que tem um tempo para a pessoa ser. E eu conheço alguns métodos desses que são muito, muito, muito sérios. E louvo a Deus por eles. Então ninguém aqui saia falando que eu sou contra método de crescimento de célula. Não, pelo contrário, eu sou a favor. E conheço gente muito séria nisso. Mas o que eu vejo tantas e tantas vezes, que depois dos eventos, depois dos encontros, eu sento na mesa para jantar com alguns, é que daqui a pouco nós vamos ter 100 células, daqui a pouco nós vamos ter 200, daqui a pouco nós vamos ter 500, daqui a pouco nós vamos ter 1000, daqui a pouco nós vamos ter 1500 células. E aí nós vamos fazer isso. A motivação não é Cristo, a motivação não é salvar pessoas. A motivação é outra, é crescer. Quem aguentar, que aguente. Quem não aguentar, sai. Está entrando 50, eu vou me perder por aquela ovelha perdida que ficou no caminho? Não. Está entrando 50 por dia, eu vou me preocupar com aquela que ficou? E aí eu vejo pessoas cansadas, sobrecarregadas, que tem reunião disso, reunião daquilo, mais reunião daquilo outro, mas não se reúne com a sua família.
Seu reúne, o que eu tenho? Não, eu tenho um relatório para dar. Porque se eu não der um relatório, eu estou fora. E eu tenho que bater meta. Sabe, entenda uma coisa, o reino de Deus não é igual a Calói, como faz bicicleta. Você não pega uma bicicleta, agora vamos fazer 1000 bicicletas desse modelo. Não, não é assim. Tem um tempo. E o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. A forma é o Senhor. E o que cabe a mim, o que cabe a você? Jesus. Aprender dele, viver, crer nele. Sabe, saborear, olhar. Às vezes eu começo a ler a Bíblia e viro para Paula e eu começo a chorar e eu falo, meu Deus, como Jesus era. É se encantar, é se apaixonar, é se derramar na presença dele, é ter dele, é viver ele, é amá-lo acima de tudo, é estar disposto à morte, é estar disposto a perder todas as coisas por amor a ele. Se por acaso no dia a dia chegar lá e falar, olha, ou isso ou o que você crê, você vai falar, não, eu fico com o que eu creio. É isso que vale. Às vezes a gente chega nas igrejas e a gente chega nos lugares e as pessoas vêm lá com CD e tal. Poxa, Fernandinho, tudo que eu preciso é de uma oportunidade. Tudo que eu preciso é de uma oportunidade. É engraçado, eu não tive isso. Eu nunca dei um CD meu para ninguém. Nunca dei. E quero te aconselhar, não dê. Sabe por quê? Porque Deus achou a Davi. E se Ele quiser te achar, Ele vai te achar. É assim. Um dia Deus achou Ricardo. Foi assim. É assim. Pergunta para Ricardo se ele quer voltar a fazer o que ele fazia antes. Se ele quer voltar a lançar as redes e fazer. Não. Porque um dia Deus chamou para ser pescador de homens. Então, se Deus quiser te achar, não fica reclamando, na minha igreja não tem oportunidade. Porque o pastor é isso. Porque o problema não é o pastor nem a igreja, o problema é você. O problema é você. Tem nada de problema de pastor, não tem nada de problema de igreja. Porque o ministério de louvor não me dá uma oportunidade. Eu canto pra caramba, mas não me dá uma oportunidade. Não, o problema não é o ministério, o problema é você. Porque o dia que você entrar na sua casa, o dia que você fechar o seu quarto e você começar a cantarolar para Jesus e falar, Jesus, é só para o Senhor. Aí Ele vai achar legal. Se Ele achar legal, Ele vai falar bem assim, epa, a seara é grande, eu vou te levantar. É assim. É assim. Sabe, a motivação é outra. Paula sempre fala comigo, amor, a pessoa quer fazer um CD para já chegar lá em cima. Não, eu quero uma turnê. Mal chegou, já quer sentar na janela. A gente nunca pensou em gravar CD para fazer isso, fazer aquilo. Eu nunca imaginei estar aqui. Nunca. Nem eu, nem Paula. Tudo que a gente um dia fez foi se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, a gente não tinha dinheiro nem para comprar um violão. Então tudo que a gente fez foi, Senhor, eu toco. Se o Senhor quiser me dar um violão, e aí onde o Senhor mandar a gente vai fazer a tua obra. Mas antes de tocar aqui na frente, lá na minha igreja, lá em Campos, eu operava o som como aqueles meninos ali. Antes de operar o som, o Ministério de Louvor tinha ensaio todo sábado à tarde. Paula era líder do louvor lá. E eu ia lá na sexta-feira, montava tudo,
deixava tudo limpo, para no sábado eles irem lá e tocar. E olha, eu cantava melhor do que alguns que estavam cantando. Eu tocava melhor do que alguns que estavam tocando. Mas nunca pedi. Nunca quis buscar o meu lugar. Pelo contrário, sempre lutei com Deus. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor vai ter que me empurrar. Se o Senhor quiser, se o Senhor tem alguma coisa. Porque para mim não bastava a pessoa chegar para mim e falar assim: pô, você tem uma voz legal, você tem talento. Não, para mim não bastava isso. Eu falava assim: se eu tenho alguma coisa, se o Senhor quer alguma coisa de mim, o Senhor vai ter que me empurrar. Porque para mim, eu sempre fui muito feliz, sabe? O Asaf Borba, ele ia lá na nossa igreja durante muitos e muitos anos, consecutivamente. E o Daniel de Souza, o Ademar de Campos, você sabe o que eu fazia? Eu levava o violão para eles, carregava para lá, carregava para cá. E olha que o Asaf é bem exigente. Você imagina eu com essa agilidade toda. A gente ia nos congressos, como você está vindo aqui, e aí estava lá o Asaf, o Dani e o Ademar. Eu lembro uma vez no interior de São Paulo, de repente o Asaf teve que ministrar de repente, porque o outro não tinha chegado ainda. Ele falou: vá lá no meu aposento, pega, mas vai correndo. E você sabe a luta, o problema não era pegar, o problema era correr. Sabe? E eu voltei feliz, porque era um case grosso desse tamanho. E eu voltei feliz, porque eu estava servindo. E Deus sabe que eu estou falando isso diante do Senhor. Não para me engrandecer, porque isso não é obra minha, é obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu era feliz assim, servindo, carregando uma coisa para um e para outro, fazendo para um e para outro, sentando lá na frente do meu pastor e conversando com ele, indo toda sexta-feira na vigília. Engraçado, o pessoal brigava para poder ministrar no culto dia domingo, porque domingo é Maracanã lotado. Aqui é Mineirão, né? É Mineirão lotado. Então, todo mundo quer domingo. Mas na sexta-feira, a gente ia lá: ah, não posso, eu tenho prova. Ah, não posso, eu tenho isso, não posso. E quem ia? Eu ia. E chegava lá, e pegava lá no meio do bambuzal que tinha lá naquela casa de recuperação. E aí ficava lá, eu e meu pastor, e a gente ministrando e ministrando. E muitas canções que você canta hoje foram geradas lá naquele tempo. Foi Deus que me achou. Eu não precisei de nenhuma gravadora, não precisei de nenhum jeitinho, eu não precisei de nada, sabe? Foi Deus, porque quando Deus quer, Ele faz. Quando Jesus tem o propósito de fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer. Nada pode impedir. Sabe, essa canção, Teus Sonhos, é isso. Os meus sonhos, eles podem ser frustrados. Do Senhor jamais vão ser frustrados. Jamais serão frustrados. Às vezes eu encontro com a pessoa, ela fala: ah, meu problema, eu estou quase crente, mas meu problema é que eu gosto de um chopinho. Ah, eu estou quase isso, eu estou indo, mas eu tenho problema. Ou às vezes a pessoa está dentro da igreja e fala: ah, eu estou com problema no meu casamento, porque meu casamento é assim, não dá. Não houve traição, não houve nada, apenas não está dando mais, acabou o amor. O que é isso? É porque o reino não chegou. É porque Jesus não chegou nesse casamento. É simplesmente isso. Às vezes a pessoa está lá com aquele pecado, né, dentro da igreja, e às vezes chega para mim e fala: ah, Fernandinho e tal, eu não consigo me libertar disso. E eu peço perdão a Deus, mas eu sempre estou voltando a esse pecado. Sabe por que a gente se esquece? Que o mesmo Jesus Cristo que perdoa é o mesmo Jesus que liberta. O dia que a gente de fato ter um encontro com Ele, com a palavra dEle, nós não vamos ser os mesmos. Nós vamos ser diferentes.
nós vamos ser diferentes. A igreja vai ser diferente, o louvor vai ser diferente, o ministério vai ser diferente. Ah, Fernandinho, tem muito problema lá no ministério de louvor da minha igreja. Ah, eu sei. O problema é que todo mundo quer um lugar, não quer Jesus. Quer um lugar, mas não quer Jesus. A gente, durante 8 anos, a gente ficou responsável pelo ministério de louvor na nossa igreja. Então, motivo de eu ter pressão alta, pouco cabelo, obesidade, são eles. Mas eu louvo a Deus por alguns, que eu virava e falava bem assim: vai lá na salinha de crianças, ministra louvor lá hoje. Ah, lá? Não, vou lá. Sem questionar. Às vezes a igreja lotada, porque tinha alguma conferência, alguma coisa, e eu virava para o outro e falava: olha, ministra lá com os juniores, com os adolescentes lá aqui do lado. E botava uma roupa bonita, porque é um dia especial, e ele deixava, ia lá e ministrava. É isso. Você sabe quem são esses hoje? Que eram nossos liderados? São pastores, porque aprendeu a servir, porque aprendeu a ter Jesus e encontrar nele tudo, e dizer: eu só quero Ele, eu só preciso dele. Se quiser me dar um cargo, se quiser fazer isso, se quiser, sabe, me colocar em alguma função na igreja, vai ser bem-vindo, mas antes disso eu quero Ele, eu quero exaltar Ele, eu quero viver para Ele, eu quero trazer alegria ao coração dele, eu quero cumprir o que Ele mandou, eu quero conhecê-lo, eu quero fazer o que Ele fazia, eu quero ser como Ele era e como Ele é. É isso, é Jesus. Não, eu não estou vindo na igreja para poder resolver meu problema de saúde ou meu problema financeiro. Não, meu problema de saúde vai ser resolvido se for da vontade dele. Porque muito mais do que as minhas dificuldades do meu corpo, vale eu estar com Ele e ter Ele. Eu não vou entrar por aquelas portas com uma lista de pedidos, falando como se Deus fosse um office boy, como se Deus fosse um garoto de recado. Olha, Senhor, eu quero isso aqui, porque o meu vizinho tem, eu também quero ter. Porque o ímpio tem, por que eu não posso ter? Eu não sou caldo, eu sou cabeça. Então eu quero isso aqui. Não, Deus não é o seu office boy. Ele não está aqui para satisfazer a sua vontade. Ele está aqui para que a vontade dele seja realizada através da minha vida e através da sua. É isso. Você quer saber o que é Evangelho? É isso. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja a glória. Você sabe o que é o Evangelho? Importa que ele cresça, eu diminua. É isso. É isso. Então eu creio que nessa tarde, nesses dias, você está aqui e você vai sair daqui cheio, transbordando. Influenciar pessoas, tocar em pessoas, mudar a vida de pessoas através de Jesus. Eu creio que nós estamos aqui nesses dias porque Deus quer fazer uma reforma na igreja. Deus quer dar uma sacudida na igreja. A Bíblia diz que Ele corta para que dê mais frutos. Então eu creio que Deus está levantando um novo povo. Eu creio que Deus está sacudindo toda a terra. Eu creio que Ele sempre teve, tem e terá
os seus profetas. Aqueles que não se dobram, aqueles que não andam segundo o conselho do mundo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho de pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite, porque estes serão como árvores plantadas, e vai dar frutos e frutos na estação própria. Eu creio que Deus tem os seus, e eu creio que parte desse grande exército de Deus está aqui nessa tarde. Só tem uma maneira de você viver os sonhos de Deus, é se você abrir mão dos seus sonhos. Só tem um jeito de você viver a vontade de Deus, é se você abrir mão da sua vontade. Sabe, como eu disse, eu estou lendo nesses dias lá sobre Jesus, e aí conta lá que Jesus estava andando, e aí de repente ele encontra alguns dos seus discípulos, e eles estavam lá pescando. Ele diz: deixa o que vocês estão fazendo, venha e siga-me, venha e siga-me. Sabe, o mesmo Jesus que estava ali na região da Galileia é o mesmo Jesus que está aqui agora. E assim como ele virou para Pedro, Felipe e tantos outros e disse: deixe e venha, siga-me, é o mesmo que está aqui essa tarde dizendo: olha, deixe as suas paixões, deixe as suas prioridades, deixe os seus anseios, deixe as suas vontades, deixe a sua forma de fazer as coisas, venha e siga-me, venha e siga-me. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus. Ele está aqui e Ele quer levantar um exército que não quer promover um entretenimento evangélico. Esse exército não quer ser celebridade gospel, e muito menos fã-clube gospel, porque não existe nem uma coisa nem outra. Mas esse exército, eles vão se levantar e vão andar de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, à procura dos aflitos, à procura dos aflitos, porque esse exército se levanta e vai ser boca de Deus, mão de Deus, e vai tocar, e vai profetizar, e vai falar, e coisas vão acontecer, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. E essas grandes coisas só acontecem se Ele for o centro. Se verdadeiramente a gente cantar e dizer para Ele: minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Esse exército se levanta quando a gente se põe de pé e diz: venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. É tão simples. Talvez essa oração seja a mais conhecida no mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. E tantas vezes nós estamos enrolados nas nossas coisas, tantas e tantas vezes nós estamos enrolados em coisas que a gente não sabe como sair, e a gente fala: Deus, o que aconteceu? Não, a culpa não é de Deus. A culpa é que a gente preferiu a nossa vontade, o nosso jeito. E o Evangelho é isso, é negar a si mesmo, negar a sua vontade e dizer: vem, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu disse, nesses dias de mudança a gente orou e a gente pediu direção ao Senhor, e a gente sentiu paz de Deus para ir. Mas mesmo indo,
e vendo, batendo em uma porta, vendo um lugar para morar e indo e buscando outro lugar. Ainda assim eu perguntava: Senhor, não se preocupe com a minha vontade. Senhor, não olhe a minha vontade. Eu quero vir para cá porque vai ser melhor para mim, no sentido de logística, para eu viajar. Mas Senhor, não se importe com a minha vontade. Eu quero fazer a sua. Eu quero a tua. Não olhe, não fique olhando para mim. Eu quero a tua. Sabe, nessa tarde, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser vir após mim, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. Você sabe que ele está aqui. E ele está fazendo a mesma coisa, batendo na porta do seu coração. E talvez você diga assim: mas Fernandinho, eu já sou crente, eu sou batizado, eu sou um líder de célula, eu sou um líder de louvor. Fernandinho, eu já estou na igreja há 15 anos, há 20 anos. Mas essa portinha que ele está batendo é a sala do controle. É aquela porta que você dirige. É aquela porta da sua vontade. É aquela porta do seu jeito. É aquela porta das suas prioridades. E essa tarde ele diz: eu quero entrar nesse lugar e eu quero assumir o controle. Eu quero assumir o controle. Eu quero assumir o controle. Eu queria que nessa hora você se colocasse de pé, se puder. O fogo de Deus quer descer nesse lugar ainda mais. E esse fogo vai queimar aquela paixão que tantas e tantas vezes a gente deixa. Esse fogo quer aquecer de novo o primeiro amor. E esse primeiro amor se chama Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? O coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor: Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo. Sabe, tantas e tantas vezes a gente se deixa levar pelo nosso corre-corre, pelo nosso dia a dia, e a gente começa a fazer as coisas meio que no automático. Estou falando de mim mesmo. Pega o violão, toca ali, vai amanhã em outro lugar, depois em outro lugar, depois é ali. E a gente deixa lá o primeiro amor. Deixa a paixão, o fogo por Ele. Tantas vezes a gente ministra aqui na frente, a gente fala lá na nossa célula, lá no nosso culto caseiro, mas tantas vezes a gente se esquece de ficar sozinho, e aí ninguém vendo, ninguém olhando, a gente simplesmente falar para Ele: Senhor, eu te amo. Tantas e tantas vezes a gente faz tantas coisas na casa de Deus. Tantas e tantas vezes a gente, sabe, participa de tantas e tantas coisas na igreja de Cristo. Isso é muito bom, como é bom. Mas a gente faz que meio que no automático. E nessa tarde Deus quer nos levar de volta. Mas nos levar de volta para onde? Para o primeiro amor. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nessa tarde Deus quer nos levar de volta à razão de tudo. E qual é a razão de tudo? Qual é a razão dessa conferência, disso aqui tudo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu queria que
você fechasse os seus olhos. Você esqueça um pouquinho aí de quem está do seu lado. Talvez há muito tempo você não entra no seu quarto, fecha a sua porta e fica sozinho com ele. E simplesmente perde a hora. Se esquece de comer, de beber, se esquece dos outros, perde a hora e fica só com ele. Talvez já tenha muito tempo que você não faz isso. Mas nessa noite, Deus, nessa tarde, Deus quer nos levar de volta ao seu Filho, Jesus Cristo. Nessa tarde, Ele quer nos levar de volta ao seu Filho. É Ele. Sem Ele não tem graça. Sem Ele cansa. Sem Ele fica sem sal. Fica sem gosto. Sem Ele não tem razão. Sem Ele não tem motivo. É Ele. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele é a primeira palavra, Ele é a última palavra. A palavra dele diz: sem mim nada podeis fazer. Você está tentando criar os seus filhos sem Ele, não vai conseguir. Você está tentando ter um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, sem Ele, não adianta você ficar vendo a televisão com dicas disso, daquilo, não vai conseguir. Você está tentando tocar a sua empresa, fazer prosperar a sua empresa, sem Ele você não vai conseguir. Você está tentando ser próspero no seu trabalho, na sua faculdade, sem Ele você não vai conseguir, porque Ele diz: você não vai fazer nada sem mim. Entende isso? Você nasceu para Ele. Você foi gerado para Ele. Ele morreu por você. Eu tenho 3 filhos. Eu não daria meu filho por amor a ninguém, mas o seu pai entregou o seu único filho. Jesus se ofereceu por nós. Sabe, talvez você essa tarde esteja deprimido ou esteja passando dias em depressão. Talvez o seu pai não ligue para você, talvez a sua mãe não ligue para você, talvez você tenha sido deixado pelo seu pai, ou pelo seu esposo, ou pela sua esposa. Mas saiba que nessa tarde existe alguém que morreu por você. Você quer maior prova de amor do que essa? Será que você precisa de mais alguma coisa? Você não precisa de mais nada. Ele é suficiente, Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é mais do que tudo. Não tem palavras para descrevê-lo. Não há palavras para descrevê-lo. Não há. Não há. O Galileu está aqui. Aquele que nasceu na região da Galileia, aquele que andou pela Galileia, pela Judéia, Ele está aqui. Ele morreu por você, mas Ele ressuscitou por você. Ele apanhou as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte por você. Ele deixou sua glória por você. Ele fez tudo por você. Não existe motivos de você estar preocupado, de você estar ansioso com isso ou com aquilo, ou estar ferido com alguma coisa que alguém te fez no seu passado, e você carrega isso por anos e anos. Não há motivos de você ficar triste com isso, porque Ele na cruz do Calvário derramou o seu sangue e faz com que seu pecado, que toda a sua culpa se torne mais branco do que a neve. É Ele. É sempre assim que acontece. Quando a gente começa a falar sobre Ele, faltam palavras.
tem como descrever. É Ele, tudo é por Ele. Tudo que você precisa é dele. Você tem que fazer uma escolha essa tarde. E é por isso que eu pedi para você fechar os seus olhos. Ou você vai ficar olhando para as suas culpas, ou você vai ficar olhando para as suas limitações, ou você vai ficar olhando para as suas feridas, ou você vai ficar, sabe, olhando para trás e se lamentando, ou olhando para você mesmo e falando: por que que é assim? Por que que aconteceu isso? Você tem que fazer uma escolha. Ou você olha para isso, ou você olha para Ele. Porque um dia Ele disse: está consumado. Um dia Ele disse: está consumado. Tudo que você precisa, Ele já te deu de graça. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo que você precisa hoje, você já tem. Ele já te deu, está disponível a você, para que o Pai pudesse ter comunhão de novo comigo e com você. Jesus nos presenteou. Ele é a ponte que nos liga de volta a Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva. Ele é a única verdade que nos leva. Ele é a vida. Vida. Vida sobre nós. Vida. Vida. Eu quero te dar alguns segundos para você ter uma profunda intimidade com Ele. Eu quero te dar alguns segundos para você ficar livre, de você falar para Ele o que você quiser. Deixa o Espírito Santo lançar fogo no seu coração e aquecer a sua paixão, o seu amor por Ele. Por Ele. Por Ele. Deixa o Espírito Santo incendiar o seu coração de amor por Ele. Só Ele vale a pena. Então vamos. Agora é você e Deus. Eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, mas o caminho está aqui. O caminho está aqui. É Jesus Cristo. É Ele que te leva a Deus. É Ele que te leva. Então vamos. Vamos. Fique à vontade.